Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Queria que você falasse para a pessoa do seu lado: o Senhor fala pela sua palavra. Glória a Deus. É o que vamos ler e pregar, né? Palavra de Deus, agora João capítulo 8. Uma alegria muito grande. Avisar para os amados homens que não puderam estar aqui ontem à tarde. Nós tivemos, digamos assim, o mais relevante trabalho dos homens em ação. Ontem realmente estava perfeito, organizado e, sobretudo, com visão, foco. Foi um trabalho maravilhoso. Queria que levantasse as mãos os homens que estiveram aqui ontem pela tarde. Pode levantar a mão assim, fazer um sinal? Bênção pura, Deus abençoe vocês. Foi muito, muito, muito bom. E convidar você, homem, que se engaje mesmo nesse trabalho. É uma grande bênção. João capítulo 8, um texto bem conhecido, começa desde o verso 1 e eu vou ler até o 12, embora o trecho dividido aí, ele separa até o verso 11, mas eu vou ler até o verso 12, uma meditação rápida da palavra de Deus. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogar, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11 ainda diz: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Verso 12, eu termino no 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Eu gosto de falar sobre Jesus, queridos. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é a pessoa de Jesus. O Evangelho é o que ele é. O Evangelho é o que ele faz. O Evangelho é o como ele faz. O Evangelho não é simplesmente uma palavra que você recebe para você ter vitória quando você sair daqui para fazer aquilo que você quer fazer. Não é assim. O Evangelho é para que você tenha o poder para fazer o que Deus quer que você faça. E o poder presente pela pessoa de Jesus em sua vida. Então a gente precisa realmente desenhar a nossa vida em torno de Jesus. E eu vou fazer alguns comentários para depois chegar na lição central. Eu estou com o relógio aqui, está bem tranquilo o horário, são 19h44, normalmente a gente tenta fazer com que às 19h30 comece a palavra, mas eu também, eu acelero, pode ficar tranquilo que a gente não vai para muito não. O texto começa dizendo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, a ele apareceu novamente no templo. Queria falar uma coisa, que essa semana até comentei com uma pessoa, sobre a importância de que Jesus dá às pessoas e ao Pai, e ele faz um equilíbrio entre essas coisas. E aí eu já começo lhe dizendo como é importante o equilíbrio da vida espiritual. Observe assim, as pessoas estão acordadas, elas precisam de ensino, Jesus tem uma missão. As pessoas estão precisando ouvir uma palavra, e Jesus faz o quê? Na hora da necessidade delas, Jesus está perto delas. Mas Jesus também tem sua necessidade pessoal de orar, sua necessidade pessoal de se abastecer, sua necessidade pessoal de buscar a Deus. E então ele vai ter que encontrar aqui um equilíbrio. E o que Jesus faz?
Não dorme. Passa a noite toda orando. Ele passa a noite com o Pai no Monte das Oliveiras. É o que diz. Foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu. Então, de saída, eu vou dizer para você que a sua vida cristã, quando você conhece Jesus, você começa a construir um relacionamento com pessoas. Por isso Jesus foi ao templo. Mas, sobretudo, você começa a construir um relacionamento com Deus. Eu reconheço que é mais fácil desenvolver um relacionamento com as pessoas, porque tem o WhatsApp. Até hoje eu não vi qual é o número do WhatsApp de Deus. Então a gente tem que se adaptar a essa sintonia, né? Então aqui está as pessoas. Então a gente já sabe fazer isso com as pessoas, mas muitos nem com pessoas querem. Nem com pessoas querem. Eles têm uma ojeriza por conta de uma série de situações na vida, desconfiança, uma série de coisas. E aqui há a necessidade de se equilibrar. Então Jesus começa esse trecho aqui dizendo que ele tinha uma vida pessoal devocional. Então eu vou incentivar você a isso. Como é que está a sua vida com Deus? Aí você fala, bom, eu estou bem. Aí eu vou fazer uma pergunta, está bem? Então como é que está a sua vida devocional? E se você disser que sua vida devocional é um fracasso, eu digo que sua vida com Deus é um fracasso. Porque quando você vai buscar a Deus num culto, você é um instrumento passivo. Observe, você está aí sentado, eu estou falando, a gente está tocando, cantando, você pode estar aí distraído. Você é um agente passivo. Só que quando você vai buscar a Deus em oração e palavra, você é um agente ativo da relação com Deus. E ser passivo e ser ativo tem uma diferença gigantesca. O agente passivo, ele está recebendo quem disse que vai botar para fora. E na hora que ele vai entrar no quarto, ele abre a Bíblia e vai orar, ele está colocando para fora necessidades, desejos e intenções. Então, ser um agente ativo da vida devocional é o começo desse texto. Por essa razão é que o texto continua e aqui a gente se depara com um episódio que você conhece bem. O episódio de que os escribas e fariseus levaram uma mulher que fora pega em adultério. Mas, observa bem, antes de falar disso, levaram aonde? Onde Jesus estava. Onde é que Jesus estava? No templo. No verso 2 fala isso. E Jesus estava no templo por quê? Porque tinha gente com fome da palavra. É certo que tem gente que não se importa com buscar a Deus. Há um texto de Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É interessante, porque esse enquanto se pode achar, já diz que vai chegar uma hora que não vai dar mais. Você sabe como é que dá uma hora que não vai dar mais? Tem um texto bíblico em Efésios que fala assim, não extingais o Espírito. O Espírito fala uma vez, fala duas, fala 3.000 vezes, 3.500 vezes, 800.000 vezes, sei lá quanto. Chega uma hora que ele para de falar. E o céu ficar de bronze, eu vou falar para você aqui, todos aqui sabem o que é céu de bronze, eu também. Todo mundo já viveu esse momento em que você ora e parece que Deus nem existe para ouvir, que dirá responder. Então, é por isso que essas pessoas que estavam no templo, elas estavam buscando, mas de uma forma errada. Elas iam para a religião. Elas não sabiam o caminho era Jesus. Então Jesus sabe que quem é que está aqueles ali, eu vou atrás deles. Porque o próprio Deus vai atrás de quem tem sede. A sede pode estar desarrumada, a sede pode estar indefinida, a sede pode ser uma sede religiosa, pode ser uma sede de agonia na alma, é sede. A pessoa não sabe o que é, ela se joga nas drogas, mas é uma ansiedade que ela não tem definição. Soren Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, ele fala que esse vazio é o vazio existencial do tamanho de Deus. Né? Mas continuando, Jesus chega ali, nesse ambiente de fome da palavra, que Jesus está ali ensinando, uma mulher chega ali acusada pelos fariseus e escribas. Vou falar para você um pouquinho sobre isso. Que coisa estranha. Tem várias coisas estranhas aqui. Os escribas e fariseus são bem santos, né? Não, são bem santos. Cadê o homem? Por que não pegaram o homem? Aí vou dar um desconto aqui. O cara era forte. Quando eles foram pegar, deu um murro na cara do fariseu, pegou um pedaço e saiu correndo. Não dá para agarrar aquele homem, mas a mulher mais passiva, mais fraca, agarra a mulher. Tá, não passou muito não, mas tudo bem. Passou que o homem saiu correndo. Ele é fortão, saiu correndo. Mas os caras vão levar, os escribas e fariseus vão levar para Jesus. E fazem uma pergunta para Jesus, mas eles sabiam o que tinha que fazer com aquela mulher. Eles podiam fazer várias coisas. Eles podiam, com aquela mulher, entender a situação daquela mulher e por que o cara fugiu.
Tinham várias alternativas para fazer aqui. Eles fizeram exatamente a pior. Eles não estavam nem aí para a mulher. Eles estavam ali com a intenção de pegar Jesus. Olha que coisa absurda. E os caras eram os caras que deviam saber mais de Bíblia, mais de Deus, os escribas e fariseus. Observe que coisa interessante. Pessoas que têm o domínio da lei de Deus, mas não têm sensibilidade. Diga, sensibilidade. Engraçado, é possível isso? Uma pessoa ter domínio da lei de Deus, mas não ter sensibilidade? É aquilo que está escrito. Estas pessoas se importavam com o que Jesus estava fazendo, não com a pessoa. Eles não estavam nem aí para a mulher. Eles estavam preocupados exclusivamente com o fato de Jesus estar enchendo o saco deles. Porque Jesus, quando pregava, fazia cura, aquele negócio, aquela multidão que seguia Jesus, eles estavam aborrecidos com aquilo, terminaram que foram eles mesmos que mataram Jesus. Mas a verdade é que eles não estavam nem aí para a pessoa. E Jesus estava preocupado com essa pessoa. Aí que está a diferença. A diferença, você pode se encher de muito conhecimento religioso e não ter sensibilidade. Não ter sensibilidade para ver um pôr do sol, para agradecer, para olhar uma criança, para ver uma lágrima, para várias coisas, sensibilidade. Perceber quem sofre. Irmãos, hoje, um rapaz bateu na minha porta. E essas coisas que a gente conta aqui, quando a gente vai pregar aqui não é uma coisa fácil. Eu tentei passar essa palavra aqui para Mateus Oliveira, liguei para ele e falou, Mateus, tu vai pregar? Ele falou, eu estou escalado para o Videirinho. Eu gosto de fazer essas coisas assim, para ter certeza absoluta do que vai acontecer quando eu for pregar. E hoje, história de hoje, quentinho, pão quentinho, bate um camarada na minha porta, que algumas pessoas aqui da videira sabem, todo queimado. Ele se queimou e ele está todo deformado por causa da queimadura. A gente já comprou para ele uma máquina de cortar grama, ele tem lá a máquina, mas ele bateu na minha porta, estava eu e Fernanda, sozinho, a gente ficou até tarde ontem, estava descansando, e ele bateu na porta. A televisão, graças a Deus, estava como normalmente está, no mute, a gente assiste os programas no mute, e aí, não tinha barulho nenhum. Pastor! Todo mundo sabe que eu sou pastor, né? Acho que toda queimadinha. E gritava mais alto, pastor! Foi no portão da garagem, pastor! Pá, pá, pá. Voltou para a porta batendo, e eu fingi que não estava em casa. Não, eu fingi, irmão, estou sendo sincero. Mas chegou uma hora que eu falei, rapaz, não é possível isso. Que quanta insensibilidade. Eu estou falando de sensibilidade. Não é hipocrisia minha? Não, não é. Eu estou contando para vocês que sensibilidade, eu levantei e fui. Ele estava precisando de comida. Pastor, eu preciso de comida. Quando ele abriu, eu vi o semblante dele. Irmãos, quem visitou a casa dele, sabe? Marina foi visitar, acho que Vanusa foi visitar. Várias pessoas aqui da obra social foram na casa dele. Ele realmente se queimou com uma bomba que explodiu, perdeu o dedo, perdeu tudo. Mas assim, aquele negócio de você sabe que ele vive daquilo, você sabe que, né, funciona, muitos deles vivem e não vão trabalhar, né? Mas tudo bem. Terminou aquilo ali, eu dei uma cesta básica, sempre tenho lá uma cesta básica, alguma coisa, fui lá, dei para ele um bocado de coisa, ele agradeceu, saiu. Aí eu entrei e fiquei pensando, rapaz, rapaz, você vai falar sobre sensibilidade, né? Eu quase, irmão, sou pego em mim mesmo, cheio de conhecimento, e o cara bateu, e eu gostei de que aconteceu isso, porque a gente perde a sensibilidade. Tem uma hora que acorda algo dentro da gente, chama-se Espírito Santo, e aí você vai perceber que o Espírito Santo está te chamando de volta, filho, seja criança de novo, volte ao lugarzinho certo. Então, são coisas assim que os fariseus, eles tinham conhecimento, mas não tinham isso. Eles perderam essa sensibilidade para o outro, essa percepção. Não sei se aquele cara batesse lá na porta, se eles tinham matado o cara. Graças a Deus que eu levantei e fui lá ver o rapaz. E esses caras estão acusando. Rapaz, é um negócio assim que eu fiquei no texto olhando. E eles acusam e falam, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? Eles sabiam o que tinha que fazer. Para que querem fazer? Porque não estão nem aí para a pessoa. Eles estão usando a pessoa. Agora deixa eu falar uma coisa sobre ser usado. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção aqui agora. É uma palavra forte. Essa Bíblia é minha e sua. Onde você quiser comprar uma Bíblia dessa, tem. Tá? A mesma Bíblia que eu prego é a mesma Bíblia que você lê.
A mesma Bíblia que eu aprendo e eu prego para mim, você lê para você, ok? Se algum dia aconteceu algo que lhe machucou, nessa Bíblia, essa Bíblia diz que você deve perdoar. Não diz? É a mesma Bíblia que eu ensino que você deve perdoar, você também lê que deve perdoar. Muitas coisas aqui estão escritas, você já sabe. Então o que acontece? Tem pessoas que foram feridas. Essa mulher estava sendo usada por um religioso. Pode ser que uma pessoa esteja assistindo pela internet, ou aqui presente, e teve uma decepção muito grande com o líder religioso, ou numa igreja, se sentiu usado. Essa Bíblia resolve o seu problema, não. Não é a videira que vai resolver o seu problema. Ah, aqui tem o pastor aqui é... Não confie em mim, não. Não confie em mim, não. O mesmo Espírito Santo que vai passar a você e lhe dizer a palavra, ele vai esperar que você a obedeça. E é obedecendo a palavra que a sua vida vai mudar. Não é confiando em Niles, não é confiando em Cláudio, não é confiando em pastor daqui. Porque essa Bíblia vai trazer cura até para quem foi ferido confiando em mim. Você entende o que eu estou falando? Ah, porque Cláudio, bote Cláudio no pedestal para tu ver. Você vai se decepcionar e você vai ter que enfrentar essa mesma Bíblia para se resolver com ela. Aqueles homens estavam usando aquela mulher. Eles estavam errados. É certo que tem muito líder religioso que vai prestar conta diante de Deus, é certo. Mas até chegar o dia dele prestar conta, ele vai ter tempo dele se arrepender e você vai ficar como? Você entende o que eu estou falando? É uma situação que a gente tem que estar diante do Senhor, dizendo, eu é que tenho que buscar, segundo o Senhor me trouxe revelação. Eu que tenho que responder a palavra, porque os outros cada um vai responder diante de Deus, de acordo com a luz que tem. O texto ainda continua, e agora eu vou para a parte mais relevante desse texto. É quando Jesus está chamando a mim e a você para uma coisa que é essencial. Ele fica quieto, está escrevendo no chão, aí eu já li vários comentários bíblicos. Um deles, Calvino. Calvino diz que Jesus estava escrevendo ali para ignorar, para menosprezar aquelas pessoas, para menosprezar mesmo. Outros disseram que Jesus estava escrevendo ali como que estivesse escrevendo como se fosse Moisés. Ele estava fazendo o mesmo que Moisés, só que, né? Aí eu sou o novo Moisés, fica calado aí que tu não entende nada. Outros ele estava escrevendo sobre o amor e misericórdia, porque no reino dele é totalmente diferente. Bom, seja como for, eu vou por outra linha. Eu vou pela seguinte linha. Jesus está calado, escrevendo, e quando Jesus abre a boca, ele diz assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra, e volta para escrever. Já pensou se na hora que ele está escrevendo, passa uma pedrada perto dele? Quando ele olha, a mulher está morta. Ele era o culpado pela morte da mulher. Observe que coisa impressionante. Ele voltou a escrever. E ele, então, está nos dando uma tremenda lição. Irmãos, todo mundo tem que acordar para ouvir uma voz interior e dizer sim para ela. Aquelas pessoas não ouviram a segunda palavra de Jesus, nem a terceira. Elas ouviram uma vez a palavra de Jesus e ficaram com elas mesmas. Jesus virou-se e deixou eles com aquilo que eles ouviram. E aquelas pessoas começaram a pensar: rapaz, eu vou deixar para Lucas jogar essa pedra, eu estou mal. Deixar para o Wellington, vou deixar o presbitério jogar pedra, eu vou dar licença aqui que eu não estou nem em um ministério. Aí você, quando olha, Cláudio já saiu lá. Quando você está olhando, Cláudio já saiu correndo. Você tem que ouvir algo dentro de você para a sua vida mudar, meu querido. A gente está falando de fora há um tempão. A Bíblia diz: se ouvides a voz dele, o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Também se você endurecer, ele vai falar de novo. E depois de novo. Porque ele é amoroso e bom. Mas por que tu não ouve hoje? Bastou uma palavrinha de Jesus. Jesus virou as costas e todo mundo foi transformado.
E Jesus está falando contigo hoje, basta uma palavrinha. Mas agora eu vou à parte que Deus falou comigo de forma contundente. Muita gente encontrou Jesus durante a trajetória dele. Tinha um cara sentado na porta de Jericó. O camarada já tinha até arrecadado R$12, dava para ele comprar quentinha, né? Que tinha subido devido à guerra da Ucrânia. Estava lá sentado lá. E Jesus foi entrando. E quem é que está passando aí? Jesus. Oh, tem! Esse homem me deu um susto, começou a gritar. Eu não posso nem gritar, que esse microfone não dava para gritar. Jesus, filho de Davi! Sabe gritar aqui, estoura tudo. Aí ele deu aquele grito, mas foi sorte, irmão, entre aspas. Foi sorte, o cara estava lá sentado, Jesus passou, gritou e foi curado. É tanto que foi até Jesus e falou, o que tu quer? Quero ser curado, você tchau. Foi tudo muito rápido, né? Já uma mulher, ela ficou sabendo, mas já gastou o dinheiro todo dia, ficou pobre, de tanto que ela investiu nos médicos, Lucas 5, 35 e diante, gastou o dinheiro todo. Quando não tinha mais dinheiro, eu falei, rapaz, não deu um jeito não, um macumbeiro, um negócio assim, tem um Jesus, aí eu vou lá. Jesus é o macumbeiro da vez, eu vou lá e vou tocar nele, tocou, deu certo, foi embora. Então assim, tem vários encontros diferentes que acontecem, uns por sorte, outros não. Mas esse aqui foi o encontro de uma pessoa que foi surpreendida, e ela foi surpreendida no pecado. Olha, observe bem, essa pessoa está autoconfiante, está tranquila, o marido dela viajou, aí o camarada, né, foi lá, marcou o encontro, está tudo certo, está alegre, está feliz, está transando, tudo certo, aí, pá, pegaram aquela mulher. O que ela vai fazer agora? Nada, vai morrer mesmo, vai morrer, essa mulher vai morrer. Ela reconhece que é pecadora, o homem lá, ele lutou, saiu correndo, deu um murro no fariseu, mas ela não, ela se rendeu, ela sabe que é pecadora, ela já sabia que estava errado o que ela estava fazendo. Você vê o pecado como é que são as coisas, né? Todo mundo tem senso de certo e errado. Todo mundo tem. A menos que tenha feito lobotomia. Fez uma lobotomia, ficou estágio vegetativo, aí não dá. Não tem ninguém assim. Todo mundo aqui tem um senso de certo e errado. E essa pessoa está sabendo que fez um negócio errado. Não tem mais jeito para ela. Ela pecou. Os religiosos vão me ajudar. Deixa ele chegar aqui, deixa o pastor fulano de tal, o pastor Caifás e o evangelista Anás chegar aqui, que tu vai ver. Chegou o pastor Caifás e Anás, chegou aqui, acabou com tua vida logo. Levou para Jesus e ela nem imaginava o que ia acontecer. Jesus dá uma palavra, chama todo mundo para consciência, cada um tem consciência e agora encontra com ela. Eu vou fazer uma pergunta para você e é com essa pergunta que eu vou encerrar. Você gostaria de ver Jesus? Porque dias atrás o Fernando contou uma experiência lá no Líderes, e uma pessoa falou, eu gostaria de ter uma experiência real com Jesus, real mesmo, de ver Jesus. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. Eu já tive a experiência, como eu falei aqui daquela vez, de uma pessoa que foi arrebatada. E, enfim, já não foi comigo. Foi ela que viu Jesus, Jesus falou com a gente, tal. Mas uma experiência forte de ver Jesus. Essa pessoa aqui queria talvez muito ver Jesus. Mas o pecado dela levou ela a ter um encontro com Jesus. Observe bem. O pecado não afasta só você de Deus. O pecado também está dizendo alguma coisa sobre você. Está dizendo que você tem fome, você tem sede, tem desejo, mas você entrou pelo caminho errado. O ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. A mulher estava crente que estava abafando, o marido viajou. Mas na hora que ela chega diante de Jesus, acabada, certa de que Jesus poderia jogar uma pedra nela, todo mundo ir embora, Jesus apedrejar ela sozinho. Jesus chega para ela e fala, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus trata com o teu pecado, sabe como? Ele trata sendo luz do mundo. Depois que ele falou isso para aquela mulher, ele vira-se para o povo e diz, eu sou a luz do mundo. Ela estava cega. Eu sou a luz do mundo. Ela não sabia para onde ia. Eu sou a luz do mundo. Ela não estava vendo.
Vocês entenderam o que aconteceu? Ela não estava vendo uma coisa que matava ela. Ela não estava vendo uma coisa que prejudicava ela. Acho que abriram o microfone aqui, está dando interferência, né? Alô? Voltando. Ela não estava vendo uma coisa que prejudicava ela. O que é que prejudicava? O pecado. E aí é que eu encerro aqui essa noite. Você sabe que pode ser que um pecado tenha aproximado você de Jesus? É estranho dizer isso, né? Porque Jesus trata você com amor e carinho. Jesus trata você com perdão. Jesus trata o pecador limpando ele. Jesus trata o pecador salvando ele. As situações da nossa vida que a gente quer tapar e esconder, quero te dizer, se você esconder e tapar, você vai fracassar. Você sabe por quê? Porque ainda que os vossos pecados, diz a Bíblia, sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Porque o sangue de Jesus limpa. Mas se você botar embaixo do tapete, sabe o que vai acontecer com sua vida? Um dia o pecado vai lhe surpreender e lhe destruir. Mas se você nesta hora encontrar-se com Jesus, reconhecendo o que você fez, Jesus não vai lhe tratar como os religiosos tratam. Jesus vai lhe perdoar e lhe restaurar. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho não é dizer que você é o cara, de que você é a pessoa que tem, sabe como é que é, está tudo resolvido. Não, senhor, todo mundo peca. Todos nós somos falhos. Como eu disse aqui, se eu levantasse ali e você dissesse, eu não vou jogar pedra, vou deixar para Cláudio, Cláudio já tinha ido embora e eu também. Era o primeiro a sair correndo. Eu conheço as mazelas do meu coração. Eu não jogaria pedra em ninguém. E não jogo. A pessoa não condena ninguém. Mas Jesus quer restaurar. Não adianta você fingir. Não, Jesus quer transformar a sua vida. E o encontro com Ele é um encontro da verdade. É um encontro de uma pessoa que tem consciência. Aquelas pessoas com uma palavra que Jesus deu, elas simplesmente pararam de julgar aquela mulher e olharam para si. E Jesus está falando há muito tempo contigo. Tem gente que está visitando aqui, mas visita outras comunidades. Tem gente que ouve palavra aqui, mas ouve pela internet. Então palavra não falta. O que falta é você ir encontrar Jesus. Porque Ele não vai destruir sua vida, Ele vai salvar a sua vida. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu vou passar para o Wellington. Mas eu quero que esta noite você vou fazer uma oração aqui simples. Sabe que oração eu vou fazer? Eu não vou nem fazer oração. Eu não vou nem fazer uma oração para que o Senhor transforme a sua vida. Eu vou fazer uma oração de 30 segundos para despertar essa pessoa que não tem sensibilidade aí, para despertar seus ouvidos espirituais. É isso que eu oro. Porque Jesus, com uma palavra, todo mundo ficou aceso. Olhou para si, ganhou sensibilidade. Eu vou orar sobre isso, 30 segundos. E depois o Wellington vai fazer as conclusões e orar por todos os que vierem aqui à frente encontrar-se com Jesus. Eu quero dizer uma coisa, que quando o Wellington for orar, preste atenção, ele vai orar por cura. Jesus encontrou o cego foi salvo, foi curado. Jesus encontrou a mulher, foi salvo, foi curado. Vamos orar por cura, por libertação. Jesus vai curar. Jesus vai curar hoje à noite, pessoas aqui. Vai curar, eu sei que vai curar. Como eu falei na quinta-feira, eu falei assim, Márcia vai ser curada. Eu falei isso. Jesus vai curar, mas você tem que se encontrar com Jesus do jeito que você é, do jeito que está. Jesus, eu oro agora pedindo que o Senhor destrave, Senhor, os ouvidos e abra os olhos espirituais, porque Tu és a luz do mundo. Senhor, devolve vida sensível, devolve sensibilidade espiritual, quebra os corações aqui, Espírito Santo, antes que a gente ore, para que haja, Senhor, uma transformação. Espírito Santo, destrava os corações que estão travados para responder. Aqueles que estão ouvindo, aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles que vão ouvir esta palavra e tomar consciência. Eu peço só isso,
Que o Senhor ajude agora, Senhor, a tomada de consciência pessoal para uma atitude de encontrar-se com Jesus e ser transformado esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.